Olá amigos, eu sou Sidney Domingues, está entrando no ar mais um programa Destaque na TV, nosso encontro semanal sempre aqui na TV Max, nesse mesmo horário, nesses mesmos dias, né? Sextas e terças-feiras a partir das 22 horas, né? Nesse primeiro bloco eu vou conversar com o deputado federal Júlio Lopes, do Progressista. Deputado, o governo está incentivando e operando as privatizações. E parece que agora também essa semana tem uma audiência pública, teve uma audiência pública no que diz respeito à Nuclep. O que foi decidido? Olha, na verdade eu é que propus essa audiência pública exatamente para a gente discutir melhor essa questão da Nuclep. A Nuclep é uma grande empresa do Rio de Janeiro. Ela tinha milhares de funcionários, mas a nova gestão fez uma administração eficiente, reestruturou a empresa, fez um plano de demissão voluntária, readequou a empresa e ela hoje está trabalhando na construção de torres de distribuição de eletricidade. Essas torres são muito importantes porque o Brasil precisa distribuir eletricidade e não tem as torres necessárias. Então nós precisamos muito mais torres de distribuição de eletricidade do que somos capazes de produzir. E hoje a Nuclep está produzindo essas torres em grande escala, além de estar fazendo os submarinos brasileiros e também tem a encomenda do submarino nuclear. Portanto, a audiência foi bem importante, nós tivemos lá o presidente da empresa representando a proposta da empresa de se manter como estatal, o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, enfim, o próprio Ministério da Energia, né, para discutir esse assunto, e esclarecemos e nos posicionamos e aprendemos um pouco mais sobre a empresa. Agora fica a possibilidade de estudarmos, fazer da empresa uma junção, uma fusão com outras empresas e criarmos novas alternativas para essa questão do governo que quer efetivamente privatizar a empresa. Então, o ministro Bento e o pessoal da Economia ficou de estudar que outras alternativas nós poderemos ter em relação a essa importante empresa do Rio de Janeiro, que é a Nuclep. O importante é que a Nuclep se mantenha se desenvolvendo, crescendo e atendendo essa demanda importante das torres de distribuição, além de fazendo, obviamente, todo o trabalho que já faz para os submarinos nucleares e para a eletronuclear. Bom, agora, deputado, essa questão também aqui da indústria naval no Rio de Janeiro é uma questão que já gerou muitos empregos, né? Veio a pandemia, né? Mas já vem numa decadência isso. Tem que ter uma revitalização também dessa indústria naval que tantos empregos gera, né? Não, sem dúvida, a questão da indústria naval é uma coisa absolutamente estratégica para o estado do Rio de Janeiro. E nós, inclusive, estamos encaminhando um projeto aqui junto com o governador para retomarmos, trazermos novamente para o Rio de Janeiro a fabricação e a montagem de barcos de lazer, barcos de turismo, que praticamente foi toda para Santa Catarina e para o Paraná. Apesar deles não terem as nossas possibilidades de oceano, eles têm uma grande parte da construção dos barcos, seja na indústria moveleira, seja na própria indústria náutica, em função de impostos. E nós estamos querendo trazer para o Rio de Janeiro, em Angra, tem lá o estaleiro Velhome, onde se produz grandes petroleiros, grandes sondas de petróleo, enfim, plataformas, mas também se pode construir barcos de lazer, se pode construir, enfim, e equipar barcos de lazer com essa importante parte da indústria moveleira náutica. Então nós estamos trabalhando junto ao governo do estado e acreditando que o governo vai rever essa questão do imposto, porque é importantíssimo que nós tenhamos competitividade quanto ao imposto que cobramos para poder exatamente estar fazendo face a Santa Catarina, principalmente, que levou quase todos os estaleiros do Rio de Janeiro. Então, Sidney, nós estamos trabalhando nessa vertente e também na recuperação da indústria naval como um todo, que precisa de novas encomendas e que precisa realmente de um compromisso maior com a Petrobras no uso dos nossos estaleiros e das nossas instalações de produção naval. A questão de Angra, voltando à questão da energia, né? Angra 3, né? Que nunca que sai, não é isso, né? Parou ali e não sai mais, quer dizer, é um negócio muito estranho isso, né? A população conhece pouco a respeito da questão da capacidade da produção das nossas usinas nucleares. Eu acho que isso é uma coisa importante dizer aqui, que as nossas usinas nucleares, elas performam a 110% do que foram projetadas para fazer. Poucas coisas no mundo e no Brasil
funcionam melhor do que foram previstas. E uma das coisas que funciona melhor do que foi prevista é a usina nuclear de Angra 2 e 1. Elas hoje têm uma produção 110%, 115% daquilo que elas foram previstas para fazer, porque a água lá, enfim, é uma água mais morna e a indústria performa muito bem, inclusive acima da capacidade prevista, né, de contribuição para o sistema energético brasileiro. E agora o governo, graças a Deus, e realmente tem retomado as obras lá de Angra 3, e nós esperamos que Angra 3 finalmente fique pronto em 2026. Isso é um retardo muito grande, mas é muito estratégico para o Rio, porque o Rio é o grande potencial energético do Brasil, seja na questão do petróleo, né, nos combustíveis fósseis, que a gente tem aqui os grandes campos, mas também nessa questão das usinas nucleares, que foram construídas no Rio de Janeiro, e a própria Angra 3, que agora está se desenvolvendo, que se Deus quiser ficar pronta em 26, dará uma contribuição ao sistema elétrico brasileiro extremamente importante. E hoje, Sidney, a usina nuclear é uma usina sustentável. Hoje, a forma como você faz a queima atômica e o próprio lixo atômico, eles já evoluíram muito, então não são mais ameaçadores do ponto de vista da sustentabilidade, do ponto de vista verde, vamos dizer assim. Obviamente você tem outros meios e outras energias mais sustentáveis, mas com menos resiliência, com menos capacidade de produção de energia do que as usinas nucleares. Então eu acho importante que o Brasil tenha um programa nuclear e que desenvolva esse programa nuclear, inclusive construindo outras usinas com essas novas tecnologias que são sustentáveis ou que se aproximam muito de um processo de grande sustentabilidade. É verdade. No que diz respeito a Itaipu, parece que vai ter uma fusão, uma união. O que o senhor tem a informar sobre a questão da Itaipu? Inclusive nessa visita que nós fizemos agora, na quinta-feira passada, foi um dia de muita alegria, viu, Sidney? Porque nós viemos com o governador e o ministro Bento para a inauguração da grande usina termoelétrica do Rio de Janeiro, que é a segunda maior do Brasil, que está instalada lá no Porto do Açu. E nessa visita que viemos com o ministro Bento, praticamente há uma solicitação da bancada como um todo, o senador Portinho, todos os deputados do Estado, e senadores também, estamos trabalhando para que a gente mantenha no Rio de Janeiro essa empresa que será resultado da administração da eletronuclear junto com Itaipu. O ministro nos colocou, e eu quero aqui adiantar no seu programa, que é necessário que a empresa tenha uma sede formal em Brasília por causa da questão legal, por causa da questão de representatividade formal da empresa, mas que ele fará todo o possível junto ao presidente da República, que é carioca, né, para que a administração da empresa, quer dizer, o seu dia a dia, o seu operacional fique no Rio de Janeiro. Então será mais ou menos como a Petrobras, que tem uma sede em Brasília para questões formais, mas a operação da Petrobras, toda a administração da Petrobras está aqui no Rio de Janeiro, né? Então nós esperamos que assim seja em relação a essa nova empresa. O ministro nos disse que está trabalhando muito para essa direção e nós, deputados, eu especialmente, tenho feito uma força bastante grande para isso. Eu acredito que a gente vai manter a operação da empresa no Rio. Essas questões que o senhor está levantando aqui, que eu, por exemplo, como jornalista, não acompanho isso, né? O governo deveria, o governo Bolsonaro, quer dizer, o governo federal, não vamos falar na pessoa do presidente, divulgar mais essas atuações e esse desenvolvimento do governo, né? Porque o ano que vem é um ano eleitoral, né? E as pessoas criticam muito o governo federal, não na figura do Bolsonaro, que já é outra história, que é a eleição para a reeleição dele. Mas essas obras, essas coisas que está o Porto do Açu, por exemplo, é um potencial enorme de geração de emprego, de atividade econômica, né? E isso não é divulgado pela imprensa, né? Sem dúvida, a divulgação é pequena, né? A imprensa gosta mais de divulgar problemas e questões difíceis do que boas questões. E, assim, dá mais audiência, né? Sempre a má notícia é uma melhor notícia do ponto de vista da venda da notícia e da propagação dela, né? A lead, né? É isso. Mas eu acho que o Rio de Janeiro está se desenvolvendo extraordinariamente nessa questão. A EGP que inaugurou agora lá, essa aqui é a segunda maior termoelétrica do Brasil, ela entra dando uma enorme contribuição ao sistema elétrico brasileiro. Ela foi, na realidade, até antecipada em 5 meses
para poder exatamente pegar esse momento agora em que o Brasil tem essa seca enorme dos seus reservatórios hídricos, né? A gente está com esse problema hídrico enorme, e essa térmica ela entra com uma força muito grande, né? E ela traz uma contribuição ao sistema elétrico extraordinária. E agora nós vamos ter lá o lançamento da pedra fundamental dessa ampliação dessa EGPE lá, que ela vai a 3.000 megas, o que será realmente o maior complexo termoelétrico não só do Brasil, mas da América Latina também. Então isso é uma perspectiva enorme para o Rio de Janeiro, é uma perspectiva enorme para o Brasil. E lá no Porto Açu, ou seja, aqui em São João da Barra, no estado do Rio de Janeiro, nós vamos ter o maior complexo termoelétrico brasileiro, dando uma contribuição enorme ao sistema elétrico como um todo e ao Estado, né? Então, essa notícia é uma notícia extraordinária. A gente vem da inauguração na semana passada, na quinta-feira, e essa pedra fundamental deverá ser colocada ainda esse ano. Então, como você está dizendo, é uma extraordinária notícia. Bom, a questão há um tempo atrás gerou tantos empregos, Itaboraí cresceu, né? Houve complexo e tudo, a questão do Comperj. Parece que vai ser revitalizado com outra finalidade, né? O Comperj também vai se tornar um complexo termoelétrico e está avançando muito nessa direção. O governador Cláudio Castro fez um trabalho grande junto com o seu secretariado para reestruturar as obras lá do Comperj que tanto deram esperança e que tanto valorizaram aquelas terras e aquela região, que depois ficou esquecida por muito tempo. Eu espero agora que com o Márcio Delaroli lá, que é o prefeito, e essa administração junto com o governador Cláudio, a gente de fato avance na questão do complexo termoelétrico lá também de Itaboraí e que a gente tenha o ganho que a gente sempre esperou ter, não só de obras, né, mas de empregabilidade, de recursos, de avanço para aquela região de Itaboraí, que é uma região carente e que vai fazer avançar o Estado como um todo. As parcerias, quer dizer, entre o Legislativo e o Executivo, e o governador Cláudio Castro tem mostrado essa habilidade, né? Não só com os deputados federais, como os deputados estaduais, agora na questão aí da recuperação fiscal que está negociando com o presidente André Siciliano e essas questões todas, quer dizer, ele tem demonstrado essa facilidade de ouvir, de conversar e prestigiar o Legislativo, principalmente os deputados federais e senadores, né? Eu acho que o governador tem feito um grande entendimento, né? Inclusive você está mencionando aí, o André Siciliano tem dado uma contribuição enorme, e o governador gosta e tem dito sempre, né? Quem apostar na discórdia, quem apostar na diferença, quem apostar no desentendimento vai perder. Porque ele é o governador da união, ele é o governador do bom senso, ele é o governador do entendimento. Eu acho que só essas palavras já traduzem muito a sua forma de governar, que é pela política, pelo entendimento, pela colaboração. Então, eu acho que quem tem esse discurso, e não é só um discurso, é um conjunto de ações, contribui muito para o Estado, e eu vejo o governador Cláudio Castro assim, muito bem posicionado do ponto de vista de construir essas novas perspectivas para o Rio e para o Brasil. Tem uma questão também agora da venda da SEDAI, né, que agora vai ter a segunda etapa, né, do que faltou, né, e a revitalização de ajuda aos municípios aí, que com essa pandemia estava todo quebrado, não é isso? E agora esse repasse aí tem desenvolvido muito dinheiro para que os municípios possam, né, executar obras que não teriam condição sem esse repasse da SEDAI. Sem dúvida, eu acho que essa privatização, que na realidade é uma concessão, concessão do sistema de saneamento do Estado, foi talvez a melhor sucedida concessão de saneamento do Brasil, certamente é. Foi toda ela elaborada pelo BNDES em conjunto com o secretário Nicola Mittioni, que fez todo o projeto e que assinou esse processo. E ele está de parabéns, eu acho que foi extremamente bem conduzido e resultou num recurso super extraordinário para o Estado e para as prefeituras, e finalmente nós vamos ter as ações de saneamento que a gente sempre precisou ter, não só na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, mas em todos os municípios que vão ganhar com essas obras, e milhares de empregos vão ser gerados. É uma perspectiva muito boa. Eu tenho certeza que esse resultado diferenciado para a população, e a gente está aqui animado com o resultado que teve e com o resultado que ainda terá dessa segunda etapa, que é o que você está dizendo, que está prevista em princípio para o final do ano, agora no dia 24 de dezembro,
seria o novo processo de concessão dessas áreas remanescentes, que foram as áreas que não foram arrematadas no último leilão e que então serão disponibilizadas agora no próximo leilão. Mais dinheiro para o Estado e para repassar para os municípios, né? O que é muito bom, né? Não só a questão do dinheiro para os municípios e para o Estado, que é fundamental, mas, sobretudo, a perspectiva de realização de obras e de avanço no saneamento. Do que não está, infelizmente. Deputado, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado por mais uma vez podermos conversar aqui no nosso programa. Até a próxima, suas considerações finais. Eu quero aqui te agradecer, Sidney, dizer que estamos trabalhando para que o Estado do Rio de Janeiro avance, seja melhor, mais confiável e que a vida se restabeleça aqui no Rio de uma maneira plena, né? Acho que o prefeito Eduardo Paes tem feito um bom processo de vacinação, tem trabalhado muito também aí em parceria com o governador Cláudio Castro e eu estou animado com as perspectivas do ano de 2022. Tomara, sigamos assim. Um abraço a todos. Eu conversei com o deputado federal Júlio Lopes, do Progressista. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Sabe qual estado vai levar água e esgoto tratados para milhões de pessoas? O seu. Com a concessão dos serviços de água e esgoto, a água tratada vai ser distribuída para novas localidades, transformando o que era privilégio de poucos em um direito para todos. E para isso acontecer, contamos com você. Não desperdice água. Quem esperou água tratada e saneamento a vida toda não tem tempo a perder. SEDAI, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. A Alerj segue aprovando leis para ajudar na retomada da nossa economia. O corte de impostos estimula o retorno das atividades nas cidades e no campo. O incentivo a setores que geram emprego e renda amplia a competitividade do Estado. Assim, a nossa arrecadação volta a crescer e o investimento em saúde, educação e segurança também. Conheça mais leis aprovadas que ajudam a nossa economia a colher bons resultados. Alerj, mais perto de você, mesmo quando ainda precisamos manter distância. Os embalos de sábado à noite estão de volta. Bee Gees, ABBA e Carpenters, sábados às 19h30 no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Imperdível! Todo mês de setembro estará em cartaz esse espetáculo que você não pode perder. Maiores informações, 2274-7246 ou 967-1947-20. Ou compre online no site da Simpla, Simpla com Y. Bee Gees, ABBA e Carpenters. Imperdível, Shopping da Gávea, 19h30, todos os sábados. Eu sou o Dr. José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho, especialista, mestre e doutorando em implantes dentários. O implante dentário hoje é uma inovação para você que sofre sem os dentes ou com próteses móveis ou não está muito satisfeito com a sua estética. Venha me fazer uma visita, trabalhamos com implantes de excelente procedência importados, temos hoje scanner intraoral e fresador, o que permite você entrar na clínica em apenas poucas horas e sair com todo o seu sorriso corrigido de forma definitiva. Minha clínica está situada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 978, Subloja 102. Telefones 3208-3943, 3208-3635. Venha me fazer uma visita. Sou Humberto Martins, advogado. Você que tem direito ao uso capião de imóvel, saiba que além de requerer na justiça, você pode fazer em cartório, que é muito mais simples e mais rápido. Consulte seu advogado. Me ligue para uma conversa sem compromisso. Meu telefone 21 996 83 4062. Após temporada no exterior e no Brasil inteiro antes da pandemia e agora retorna ao Rio de Janeiro um espetáculo imperdível. Frank Sinatra The Voice. 20 sucessos de Frank Sinatra na voz de Pedro Calheiros e com os bailarinos de Jaime Arocha, de Copacabana, Josuel Schmidt e Priscila Mendes. E claro, com Sidney Domingues contando um pouco da história do rei da voz Frank Sinatra. 2 datas apenas, 21 e 28 de outubro, às 19h30, cai numa quinta-feira e só tem 2 apresentações no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Informações no 2274-7246 e no telefone 996-868181. Frank Sinatra The Voice, em outubro.
Conversa agora com o deputado André Siciliano, que é presidente da Alerj. Deputado, hoje se encerra a última votação da recuperação fiscal e todas as medidas que atingiam ao funcionalismo público. Desde o início, o senhor afirmou que nada seria prejudicado quem estivesse em exercício, né? Como é que o senhor avalia essa jornada, que foi uma jornada, né? Então nós estamos há quase 30 dias discutindo as mensagens do governo, uma imposição do governo federal para que o Estado possa aderir ao regime de recuperação. É sempre bom lembrarmos como foi em 17, a Assembleia cercada ao som de bombas de efeito moral, balas de borracha, gás lacrimogêneo, gás de pimenta, mas naquele momento foi fundamental a Assembleia para que pudesse votar e aprovar as medidas para que o Estado pudesse aderir ao regime de recuperação. E agora retorna de novo com a nova Lei 183, que é o novo regime de recuperação, onde se exige que o Estado, mais uma vez, remeta para a Assembleia as mensagens para que o Estado possa aderir ao regime de recuperação. Então, dessa vez, vieram 7 mensagens, né? A mensagem da adesão em si, a mensagem do teto de gastos e a mensagem que suprimia o triênio, mais uma emenda constitucional de número 63 e o PLC de número 49. Então, durante esse período de quase 30 dias, fizemos mais de 10 audiências públicas, ouvindo os servidores, debatendo com os secretários, e agora fizemos 3 reuniões de líderes, 2 fechadas, né, para discutir a guia, para que a gente pudesse avançar, porque foram mais de 1000 emendas, então foi necessário que a gente pudesse fazer essa reunião que antecede as audiências públicas, as últimas que realizamos no dia de ontem, na segunda-feira, e agora hoje realizamos a reunião de líderes, discutindo com os deputados e os servidores públicos, também com os secretários de Fazenda e o presidente do Rio Previdência, para que ele pudesse dar o acabamento final no texto. Então, vamos votar daqui a pouco as 7 mensagens. Então, a gente espera aprovar, acho que não... Já foi muito debatido, avançamos muito, ainda tem 1 ou 2 questões, nada mais que isso, para mais de 1000 emendas, e a gente espera aprovar no dia de hoje, terça-feira, para que o governo possa sancionar o mais breve possível, porque o prazo é dia 10 de outubro, que essas mensagens têm que estar na Secretaria do Tesouro Nacional em Brasília. Presidente, o importante é que teve um diálogo muito forte, um acordo com o governador, e o senhor conclamou toda a representação dos servidores públicos para discutir. Quer dizer, no diálogo é assim na democracia, né? Na conversa, né? O senhor citou anteriormente quando tinha quebra-quebra, agora não houve porque agora tinha diálogo, né? Teve conversação, teve acerto, pode, não pode e tal. Porque o que pode, pode, o que não pode é impossível. Então, da outra vez, o que deu mais estresse foi o aumento da contribuição dos servidores, de 11 para 14. Dessas mensagens, uma trata do fim do triênio, a gente colocou que nós não iríamos tirar nenhum direito do servidor público, porque não existe serviço público sem um servidor, não existe segurança pública, polícia militar, polícia civil sem um servidor da área de segurança, não existe educação pública sem um servidor público. Então, a gente precisa, primeiro, garantir a recomposição. Foi feito isso aqui num projeto de minha autoria, que combinado com o governador, para que ele pudesse corrigir os salários de 6 de setembro de 17 a 31 de dezembro de 2021. Agora, você paga em janeiro, né? Começa em janeiro. Agora, vamos votar as mensagens, que trata também de uma adequação à lei federal, que aumenta a idade do servidor público. Então, tudo com muito discutido, tudo com muita democracia. E é isso. Acho que, ao contrário de 17, com muita tranquilidade e calma, a gente avançou e, não tenho dúvida, o governo terá os instrumentos necessários para que ele possa aderir ao regime de recuperação na nova forma da Lei Complementar 183. Deputado, hoje, só para encerrar, a questão, a Alerj doou 20 milhões para assistência para o Estado do Rio de Janeiro. Qual é o objetivo fundamental? Na verdade, a Alerj está votando hoje dois projetos de leis. Sua autoria? Um para que a gente possa ajudar a Universidade Federal Fluminense a criar uma estrutura que vai servir para as demais instituições de ensino, as universidades, os institutos federais, para tratamento do Covid. Vamos votar também uma ajuda ao município do Rio de Janeiro, a capital, 20 milhões de reais, para que a Secretaria de Assistência Social da capital possa atender essas famílias, possa
da melhor forma, arrumar um espaço num hotel, tratar dignamente essas famílias que estão hoje na capital, dormindo embaixo de marquises, calçadas. Temos acampamentos, né, barracas de acampamentos de famílias inteiras aqui na capital. Então eu acho que isso, nós estamos dando a nossa contribuição, já ajudamos no passado vários municípios e agora a capital, porque a gente precisa acolher essas famílias que estão passando necessidade e fome aqui no centro do Rio de Janeiro. Deputado, só agora para encerrar mesmo aqui. Atividade, reunião com o coordenador, reunião com o colégio de líder, plenário. A que hora o senhor dorme? Essa noite eu dormi por volta de 3 da manhã, acordei às 6. Obrigado, deputado. Obrigado, Sidney, é um prazer sempre aqui com você. Obrigado. Conversa agora com o deputado Dionísio Lins. Deputado, já tivemos a oportunidade de falar sobre isso, que era a questão lá do pedido para a FATEC na Edgar Romero, onde que tinha faculdade no Lisboa que quebrou, né? E parece que tem uma novidade no que diz respeito ao UERJ, que esteve lá presente. Explica aí o que está acontecendo. E quer dizer, além da FATEC que vai para... Ali é Madureira ou Varlobo? É Madureira. Varlobo, né? Pertence a Madureira. Explica o que avançamos. Ô Cid, em primeiro lugar eu quero parabenizar e agradecer a você por me convidar para mais essa entrevista no seu programa, que é Líder de Audiência. Na verdade, nós fizemos um projeto de lei e esse projeto de lei desapropria aquela área por interesse educacional. O presidente André Siciliano decidiu investir o recurso para que a gente pegue aquele prédio e transforme em universidade, em faculdade para a nossa população num todo, quer dizer, Madureira, Vaz Lobo, Rocha Miranda, Irajá, Vila da Penha. Quando existia Nuno de Boa, tinham 5.000 alunos ali. A novidade, Cid, é uma novidade muito boa, não é? Porque ao se fazer a vistoria daquele prédio, eu tive uma alegria. O presidente André Siciliano pediu ao reitor da universidade nossa, quer dizer, da UERJ, e o reitor decidiu ir ao local verificar, né, o campus, qual era o altura, como é que era aquele prédio, se dava realmente para se fazer uma bela faculdade. E lá foi o reitor com 3 sub-reitores e foi dar uma olhada na área toda e aprovou, Cid. Aprovou, o presidente André Siciliano disse que vai colocar o recurso, então agora a UERJ vai montar no primeiro prédio maior, a UERJ quer montar a Universidade UERJ lá. Que maravilha. E aí nós vamos ter ao lado, eles da UERJ darão um outro prédio para colocar a FATEC, porque a FATEC é curso técnico, você sabe. A outra é concurso, etc. Então nós vamos conseguir aquecer aquela nossa área de Vaz Lobo e entorno, e nós vamos, sobretudo, enobrecer o nosso Madureira, né? Porque colocar o UERJ lá, colocar a FATEC lá, a população vai ficar contente, desde o pessoal que quer o curso técnico, bem como aquele que faz concurso e quer se formar, né? Para quem não sabe aonde fica, né? Entre Vaz Lobo e Madureira, né? Edgar Romero, né? Está bem ali próximo do Morro da Congonha, cercado ali do Morro da Serrinha, não é? Uma área carente, que tinha Nuno Lisboa ali. No passado, eu frequentei o Colégio Cristo Rei, que eu estudei lá. Exatamente, próximo, Tinha o republicano aqui. Ainda existe, Agora passou a ser colégio estadual. Estadual. Então, quer dizer, vai chegar a UERJ e a FATEC para aquela região, é uma boa notícia. Não tenha dúvida que vai chegar. Eu tenho muita gratidão pelo presidente André Siciliano, porque ele investe o dinheiro do povo. Ou seja, aquilo que sobra pelo trabalho realizado por ele, pela mesa diretora, ele gosta de fazer o bem, devolver à população. Então ele vai bancar para efetivamente desapropriar. E ele vai bancar pela LERJ também a construção. Eu conversei inclusive com o presidente dentro do programa também aqui, e eu parabenizo sempre essa atuação do senhor junto àquela comunidade daquela região ali, né? Irajá, Varlobo, Madureira, Oswaldo Cruz ali, e essa questão do Nuno Lisboa voltando lá para a instalação da UERJ e também da FATEC, é gol do Dionísio Lins e da Vera Lins. Ô Cid, eu quero dizer para você que é uma honra muito grande quando você fala e me convida para entrevistar. Eu quero dizer para você que nós, lá em Madureira, né,
voltou o carnaval. Sábado já tivemos a feijoada da Portela. Ah, isso aí. Entupiu lá, eu sou benemérito lá, e a Portela estava uma coisa linda, Cid. O reitor foi para lá com os vice-reitores assistirem. E eu quero te convidar para o próximo, que vai ser a feijoada da Império Serrano. Vai ter mês que vem da Portela, agora vem a próxima da Império Serrano, e a coisa maravilhosa. Sabe por quê, Cid? Pedi um certificado de vacinação na entrada. E lá dentro estava entupido, mas diferenciado, porque estava uma mesa lá, outra cá, e foi disciplinado. As regras. Eu quero dizer a você que eu me senti que estou nesse mundo. Porque não adianta que a gente não vive sem carnaval. Não adianta. Eu que sou festeiro, não adianta. Você que foi parlamentar, mora em Copacabana, sabe que é o seguinte, carnaval é carnaval. Desfilei muitos anos, você participo como repórter na Avenida. E eu quero que, se Deus quiser, você na próxima feijoada, tanto da Portela como da Império, nós vamos te convidar. Eu vou levar o presidente. Tô nesse feijão. Por favor, é a feijoada lá. E nós, essa semana, Cid, é muito importante lembrar que nós também colocamos patrimônio material a Tia Surica com a feijoada dela, né? E agora estamos botando também a data da feijoada dela como data de visitação para a população no calendário turístico do Rio de Janeiro. Eu sou imperiano, com 35 anos já fazia parte da velha guarda do Império Serrano e frequentava quando tinha o baile lá na Estrada da Portela, onde que hoje é a sede, né? Que era aquele baile maravilhoso. Parabéns, deputado, até a próxima. A feijoada que vem da Império Serrano, você será convidado de honra, porque quem não vê o Cid no destaque na TV não viu nada, né? Você lidera a audiência, quer dizer, vou mandar para lá o meu sambista, todos os imperianos, todos, que eu também sou grande benemérito do Império Serrano, né? Para que assista o seu programa, porque além de grande dançarino que você é um produtor e um belo jornalista. É gol! Alô, deputado Dionísio Lins, sempre gentil. Plenário da Leste, eu converso agora com o deputado Waldo César. Deputado, tem muitos conjuntos habitacionais que, por essa questão de pandemia, a crise, o pessoal sem dinheiro, os conjuntos habitacionais na Zona Norte, Zona Oeste também, e na Zona Norte, principalmente, que é a área da sua atuação, tem muitos conjuntos habitacionais. É verdade que o senhor conversou com o governador e conseguiu obras para ajudar essas pessoas a reformar os condomínios? Ô Cid, nós conseguimos a reforma inicialmente na Fazenda Botafogo, o prédio do Amarelinho, o Campão, conseguimos também todos conjunto do Quitungo e conseguimos ali na Cidade Alta, que nós vamos reformar aqueles prédios, deixar reforma mesmo, deixar um brinco. Tem muitos apartamentos ali na Cidade Alta e é uma região muito carente, né? Inclusive essas reformas aqui já entrou até para licitação. Agora nós estamos fazendo mais uma pesquisa na área de Irajá ali, naquela região ali, para a gente colocar mais uns conjuntos para ser reformado. Quem não conhece o Amarelinho, eu fui criado ali perto, é aquele conjunto que fica em frente ao Ceasa, né? Exatamente, de frente para a gente é o conjunto Amarelinho, por causa da cor, e nós vamos deixar aquilo ali todo reformado, todo bonito, para dar dignidade a todo mundo ali da nossa região. Qual é a previsão de realizar essas obras, nesses condomínios, nesses conjuntos habitacionais? Eu acho, essas que eu citei agora, é mais ou menos daqui a 30 a 35 dias já vão começar a reforma. O senhor vai acompanhar tudo e cobrar, né? Vou cobrar e quero uma reforma completa, não é só pintura não. Reestruturar os prédios todos que estavam muito danificados. Bem, tem que ajudar as pessoas mesmo que estão aí precisando, né? Conjunto habitacional é onde joga uma classe que não tem muita condição de fazer uma reforma. Não tem síndico, não tem nada, cada um por si, né? Às vezes tem até o síndico, mas o problema é que os moradores, por causa dessa pandemia, todo mundo com a situação apertada, e nós temos mais que apertar o governo para dar dignidade à população. Tem o síndico, mas não tem o dinheiro para fazer a obra, né? É aí que entra o governo e aí que entra o deputado para pedir. Exatamente, e nós vamos fazer, com fé em Deus, vamos deixar aquilo lindo lá e maravilhoso para toda a população. Obrigado, deputado. De nada, um abraço. Você com o Waldo Ceasa, ó, de olho aí na Zona Norte aí, Cidade Alta, obrigado aí pela audiência aí. E olha aí, vai sair aí a pintura do conjunto todo, todos os prédios. Daqui a pouco a gente volta. Sabe qual estado vai levar água e esgoto tratados para milhões de pessoas? O seu.
Com a concessão dos serviços de água e esgoto, o governo do estado do Rio de Janeiro vai transformar o que era privilégio de poucos em um direito para todos. E para isso acontecer, contamos com você. Não desperdice água. Quem esperou água tratada e saneamento a vida toda não tem tempo a perder. Governo do estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. A Alerj segue aprovando leis para ajudar na retomada da nossa economia. O corte de impostos estimula o retorno das atividades nas cidades e no campo. O incentivo a setores que geram emprego e renda amplia a competitividade do Estado. Assim, a nossa arrecadação volta a crescer e o investimento em saúde, educação e segurança também. Conheça mais leis aprovadas que ajudam a nossa economia a colher bons resultados. Alerj, mais perto de você, mesmo quando ainda precisamos manter distância. Os embalos de sábado à noite estão de volta. Bee Gees, ABBA e Carpenters, sábados às 19h30 no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Imperdível! Todo mês de setembro estará em cartaz esse espetáculo que você não pode perder. Maiores informações 2274-7246 ou 967-1947-20 ou compre online no site da Simpla com Y. Bee Gees, ABBA e Carpenters. Imperdível, Shopping da Gávea, 19h30, todos os sábados. Meu nome é Humberto Martins, sou advogado. Algumas pessoas me procuram me perguntando a possibilidade de fazer inventário em cartório. É perfeitamente possível. Normalmente, o inventário é feito judicialmente, processo judicial, mas a lei criou possibilidade de fazer o inventário em cartório. À exceção de algumas situações onde há conflito entre os herdeiros, presença de menores ou incapazes, quando então tem que ser feito necessariamente na Justiça. Consulte o seu advogado ou me ligue para qualquer informação sem compromisso. Telefone 21 996 83 4062. Cirelli Cafés, o café da família. Tradicional café mineiro, agora no Rio de Janeiro à venda. Nosso café superior é ótimo para quem gosta de um café encorpado e 100% arábica, classificado como bebida dura, caracterizado pelo sabor marcante e com a torra ideal para nossos grãos superiores. Pode ser vendido avulso também, né? Maiores informações aqui no Rio de Janeiro, 021 98 12 43 965. Repetindo, 021 98 12 43 965. Revendedores, comerciantes e consumidores também, né? Cirelli Cafés. Ô café gostoso demais da conta, sô! Após temporada no exterior e no Brasil inteiro antes da pandemia e agora retorna ao Rio de Janeiro um espetáculo imperdível. Frank Sinatra The Voice. 20 sucessos de Frank Sinatra na voz de Pedro Calheiros e com os bailarinos de Jaime Arocha, de Copacabana, Josué Schmidt e Priscila Mendes. E claro, com Sidney Domingues contando um pouco da história do rei da voz Frank Sinatra. 2 datas apenas, 21 e 28 de outubro, às 19h30, cai numa quinta-feira e só tem 2 apresentações no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Informações no 2274-7246 e no telefone 996-868181. Frank Sinatra The Voice, em outubro. Nesse bloco, conversa com o deputado federal Paulo Ramos, do PDT. Semana passada, deputado, nós conversamos, né, sobre a questão das usinas termoelétricas. Isso está requerendo uma CPI, né? Qual é o preço do combustível? Do combustível. Dos derivados de petróleo. Dos derivados de petróleo. E qual é o objetivo fim? O objetivo é conhecer profundamente quais são hoje tem uma expressão, os atores. Quais são os participantes desse mercado? Você tem o mercado consumidor. Mas a oferta dos produtos, como é que ela está se dando? Porque existe uma indagação. O Brasil tem petróleo, tem o óleo cru. O Brasil tem refinarias. Qual a explicação
para que o preço dos derivados de petróleo seja tão alto. Que o Brasil é o único país do mundo que tem petróleo e tem refinaria e o preço é alto. E tem gás e joga outro. Fora. Joga fora gás e compra. Eu participei. Quando o presidente da Petrobras foi, por último, a uma comissão especial e o presidente da Câmara convocou o presidente da Petrobras para dar explicações exatas sobre o preço. Eu me lembrei de uma coisa que ficou esquecida. Eu estava lá como deputado federal quando foi construído o gasoduto Brasil-Bolívia. O gasoduto Brasil-Bolívia era completamente desnecessário, porque o Brasil tinha gás e o investimento queimava, as refinarias queimam o gás diariamente. Não foi no governo Fernando Henrique? Foi o governo Itamar. Collor Itamar. Já foi no... A luta foi muito grande. Aqui, a Associação dos Engenheiros da Petrobras fornecendo dados, documentos, demonstrando claramente que íamos estabelecer uma nova forma de dependência. Que o Brasil construiu o gasoduto, o governo boliviano não entrou com um tostão. E ainda o dever da Bolívia era fornecer o gás. Então o Brasil construiu o gasoduto para comprar o gás da Bolívia. E quem estava por trás daquilo na época era a Shell. A negociação quase que não se deu na época com o governo boliviano. Não tinha havido Evo Morales ainda, não. Ainda era uma época em que o projeto neoliberal era mais representado. Depois houve e agora houve um retrocesso. A Bolívia se apropriou de uma parte da Petrobras lá, né? A Bolívia, estatizou lá, né? Quando o Evo Morales... O gasoduto já estava pronto. Já estava pronto. Funcionando, o Brasil comprando o gás da Bolívia. Mas quando o Evo Morales assumiu, ele nacionalizou tudo do petróleo na Bolívia. A Bolívia tem muito gás, mas a dependência era da Shell. Nós agora, aqui no Brasil, com o que vem acontecendo, existe de novo a presença da Shell. A Shell é uma das grandes beneficiárias, que a Shell exporta óleo bruto, cru, sem pagar imposto. E importa derivados das suas refinarias nos Estados Unidos. Então, exporta óleo cru sem pagar imposto e importa os derivados pagando imposto lá, gerando imposto e empregos lá. E o custo. Aí a dolarização. Mantém o preço atrelado ao preço do mercado internacional. Para quê? Para remunerar acionistas. Mas tem o jeito. Então a CPI... Porque muita gente fala, porque o preço tem os impostos, o ICMS, os estados estão... Não, nós temos que pegar o conjunto. Agora, e o gás? Porque nós temos gás suficiente para abastecer o país? E é verdade que a Petrobras joga fora o gás? Deixa eu dizer uma coisa. É verdade isso? Estão tentando satanizar ainda mais a Petrobras. A Petrobras hoje... O governo só tem a maioria com direito a voto. 50% mais uma ação. Mas no conjunto das ações da Petrobras, o governo já não é majoritário, tem 36% só. Do conjunto das ações. Das ações com direito a voto, tem metade mais um. Mas ações que não têm direito a voto, quando Fernando Henrique Cardoso colocou as ações da Petrobras na Bolsa de Nova York, não abriu o capital, escancarou o capital. Ainda quis trocar o nome da Petrobras para Petrobrax, que as pessoas esquecem. É verdade. Era o Felipe Reichstuhl, o presidente da Petrobras. Estava aqui, fizemos muitos movimentos aqui contra a troca de nome. Mas inseriu a Petrobras na chamada economia de mercado. A Petrobras agora não tem possibilidades de integrar um projeto nacional, porque ela está mergulhada em regras da economia que fazem com que
Então não é a Petrobras. Tem que remunerar o acionista. E mais. Nem é só o governo. Porque a grande questão, como a Petrobras é uma empresa em que o governo, por ter a maioria das ações com direito a voto, indica o presidente, mas a estrutura da Petrobras não permite que a Petrobras interfira. A não ser, para ela interferir, ela tem que ter um ganho menor. E para ter o ganho menor, os acionistas têm peso. Então, por que vincular o dólar? Por que atrelar ao preço internacional? Atrela de tal maneira curiosa, que o preço dos derivados de petróleo nos Estados Unidos, por exemplo, é muito menor do que no Brasil. Muito. Juros zero. A gasolina lá aqui agora, é de 4. Aqui agora o Banco Central, já com autonomia. Lá é por galão, né? Lá dão $2,80 com 4 litros. Vem, como é que se diz? Aumentando o câmbio. A última, 2 reuniões seguidas, 1%. Cada 1% nos juros, 40 bilhões na dívida pública. Deixa eu mudar, para a gente ter mais 8 minutos, deputado. Em 8 minutos dá para explicar bem. Se vê que, se eu for conversar e puxar assunto com o senhor... Tem muita coisa. Tem 2 horas, tem que ter 2 horas de programa, né? E esse Auxílio Brasil, que está sendo discutido, que é o Bolsa Família, que vai aumentar para 300. A Câmara vai discutir isso, está discutindo, vai aumentar, vai liberar, porque antes quando teve aquele emergencial, a Câmara pressionou para aumentar. O presidente tinha oferecido 200 e a Câmara pressionou para 500 e o presidente botou para 600. Eu estou torcendo para que haja uma competição igual. Também, né? É uma corrida por valores para cima, né? Porque, na verdade, ficam discutindo o teto de gastos, que a legislação já prevê em situações excepcionais, não existe teto. Então, o presidente, eu tenho visto entrevistas, tem proclamado R$300. Eu não sei se proclama R$300 para de repente chegar a 400 e achar que foi um grande ganho. E ele arredondar para 500, né? Já chegou na Câmara, é isso? Não. Então agora temos um orçamento para votar, agora em outubro. Tem a questão dos precatórios? O precatório é uma dívida do governo, decorrente de decisões judiciais. Eu penso que não pode. Uma lei que tente tratar dessa maneira, como estão sendo tratados agora, a questão dos precatórios já é inconstitucional. Porque o precatório não pode uma lei determinar que pague só 40%. Não pode uma lei determinar que vai fragmentar. Quem decide é o judiciário, que já decidiu condenando. Aliás, os credores, um número muito grande, são servidores públicos, que perderam direitos e ingressaram com a ação. Setor da iniciativa privada, com aí tem um monte, são milhões, né? Milhões de... Bom, então, mas agora, por que não enfrenta a questão da dívida pública? 40% do orçamento. Por que os credores da dívida pública não são atingidos? Não, agora, tem 40% aqui, só vamos pagar 20% agora, porque nós vamos ajeitar a economia. Claro, ou então diz assim, vamos ter uma moratória por 6 meses. Parou, ele suspende aqui, apagou a luz. Outros países, muitos, já fizeram isto. A Argentina fez, não foi? Inclusive os Estados Unidos da América do Norte. Tá bem. Que deu um grande calote. Devo, não nego, pago quando puder. E nunca pagou. Aqui no Brasil, com o Dilson Funaro, com o plano cruzado, chegou a ser decretada a moratória. Em 87, março de 87. Mas não prosperou, porque os credores têm força política. Imagina receber da usura, a usura, juros sobre juros, juros sobre juros. Quando o Banco Central botar aí mais 1%, mais outro por cento, o reflexo é lá. Então, é uma arapuca, que tem a inflação, tem os juros. E vai completar. Tem o câmbio. Deputado, essa é uma outra questão aqui, a gente tem agora só mais 4 minutos. E essa questão das criptomoedas?
que muita gente está entrando nessas pirâmides aí e causando tanto problema. Só na casa desse faraó aí do Egito aqui tinha 17 milhões, né? E as pessoas estão embarcando nessa. Também é só um idiota, né, deputado? Você me permite só. É só um idiota que tudo aqui dá 0,5%, dá 1%. Aí aparece um cara e diz assim, ó, vai dar 10% ao mês e depois vai ser restituído. Até tenho um amigo, dileto amigo, que veio me procurar. Eu falei, meu irmão. Eu me lembro o seguinte: quem é que cai no conto do Paco? Assim, quem é que cai no conto do Paco? É aquele que quer tirar vantagem, né? O conto do vigário. É o conto do vigário, né? É o seguinte: eu falei para ele, nem tenho muita coisa para investir, mas é tão bom que eu já desconfio. Já tá. Não pode ser tão bom assim. Alguém vai pagar por isso. Alguém vai pagar. Pode ser eu mesmo. Então, mas eu nem entendo bem esse mercado de criptomoedas. Eu também não. Eu não consigo entender. Eu não vejo como uma coisa palpável. Eu falei isso, meu filho falou, não, porque o meu cunhado... filho, é o seguinte, primeiro que eu também não tenho grana para coisa, se tivesse também não aplicaria. Qual é o lastro? Os países têm o dólar, tem o ouro, não é? Qual é o lastro? Nenhum. Não, mas é uma nova lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Porque os paraísos fiscais estão aí. Como eles estavam sendo muito denunciados, aí surge a questão da criptomoeda. Quem é que administra isso? Pegamos aí o faraó aqui. Se esse faraózinho daqui... Tinha 17 milhões em casa. Em Cabo Frio. Tinha 17 milhões em casa. E de 5 meses para garçom. Sistema financeiro internacional, com todos os paraísos fiscais espalhados por aí. Quanto é que tem? De onde vem aqui? O dia que vai pipocar isso aqui vai no mundo inteiro, né? Então, na verdade, né, eu tenho brincado assim, o bicho o homem deu errado. Deu errado. Deu errado. Estão tacando fogo em tudo. Porque nós vemos as queimadas aqui no Brasil, que o cara diz assim, mas Paulo Ramos, lá na Flórida está pegando fogo. Quem tem que tratar da Flórida é o povo americano. Los Angeles todo ano pega fogo. Exatamente. Eu quero tratar aqui do Brasil. Aqui, Não adianta, vai me dizer, tá bem, vamos tratar aqui. Porque se tem queimada criminosa, tem que levantar, se tem que pegar garimpo ilegal, nós temos que cuidar do nosso. Até a autoridade, né? O que não pode é o contrário, eles queimam lá e reivindicam e pedem aqui. E a realidade nossa é outra. Então, vamos impor aos outros a forma de vida que nós achamos a melhor. Vamos encontrar o caminho. Vamos encontrar. Então, diz assim, macaco, olha o seu rabo. Olha o seu rabo. Vamos aqui, vamos debater nossas questões, buscando solução. É simples? Não é simples. Mas não é simples porque há aqueles... Eu encerro, você está encerrando já. Eu lá em Realengo, quando era adolescente, entrando para a adolescência, era obrigado a decorar frases. E eu decorei uma que os velhos lá ensinavam. Deus disse que o homem deveria ganhar o pão com o suor do próprio rosto. Mas surgiram aqueles que resolveram ganhar não só o pão, mas muito, muito mais do que isto, com o suor do rosto alheio. Então... É a acumulação capitalista, é a exploração do homem pelo homem. O sujeito acumula tanto que ele não tem possibilidades de usar, mas vira uma doença que ainda estimula. As pessoas são seduzidas não para uma sobrevivência digna, não, para ganhar dinheiro. Mas para além. Tem um ditado chinês que diz assim, no tabuleiro, depois que acaba o jogo, o rei e o peão vai todos os dois para a mesma caixinha. Exatamente. Para a mesma caixinha. E na caixinha não tem cofre, né? É a parte que me cabe nesse latifúndio. Mas eu estava vendo outro dia, eu participei até de um culto. E o lendo a Bíblia falou, todo o seu ouro vai virar ferrugem. É o dinheiro que você retira dos trabalhadores. Fica tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Que você tira dos trabalhadores que ficam com impossibilidade de uma sobrevivência digna. E você acumula, vai virar tudo pó. Deputado, até a próxima. Muito obrigado por mais uma vez receber nossa equipe aqui. É sempre bom, porque só dá um banho de história e de conhecimento do que acontece através da Câmara Federal e do país. Sonhar, acreditar que é possível um país melhor. Povo vivendo com dignidade. Está aí o processo, favelização, população de rua, pessoa comendo osso, roendo osso. É complicado.
Tem a live agora 10 horas, né? Toda segunda-feira, 10 horas. Só para encerrar, para dizer o seguinte, antigamente existe uma doença chamada ferropriva. Ferropriva é a privação do ferro na construção da saúde. Né? Então tem aquelas, botava, que as panelas de ferro ainda desprendiam. Verdade. Então botava ferro para fazer a sopa, que era para ter ferro. Né? Então agora o pessoal está comendo ruim, botando osso. Não, mas agora tem o ferro. Agora o povo está levando ferro, deputado. São as vigas da perimetral. Obrigado, deputado. Abraço, então. Vamos torcer para superar a pandemia e o país encontrar o seu verdadeiro rumo, né? De normalidade, mas ao mesmo tempo uma normalidade que seja construtiva e que possa promover a justiça social. E não deixe de tomar vacina. O senhor falou anteriormente, só encerrar, eu já vou chamar o intervalo comercial de cada macaco no seu galho, né? Mas tem que escolher o galho também, porque a formiga, como disse Ciro Gomes, né? A formiga escolhe a árvore que ela vai roer. Daqui a pouco a gente volta. Sabe qual estado vai levar água e esgoto tratados para milhões de pessoas? O seu. Com a concessão dos serviços de água e esgoto, a água tratada vai ser distribuída para novas localidades, transformando o que era privilégio de poucos em um direito para todos. E para isso acontecer, contamos com você. Não desperdice água. Quem esperou água tratada e saneamento a vida toda não tem tempo a perder. SEDAI, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Os embalos de sábado à noite estão de volta. Bee Gees, ABBA e Carpenters, sábados às 19h30 no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Imperdível! Todo mês de setembro estará em cartaz esse espetáculo que você não pode perder. Maiores informações 2274-7246 ou 967-1947-20 ou compre online no site da Simpla com Y. Bee Gees, ABBA e Carpenters. Imperdível, Shopping da Gávea, 19h30, todos os sábados. Eu sou o Dr. José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho, especialista, mestre e doutorando em implantes dentários. O implante dentário hoje é uma inovação para você que sofre sem os dentes ou com próteses móveis ou não está muito satisfeito com a sua estética. Venha me fazer uma visita, trabalhamos com implantes de excelente procedência importados, temos hoje scanner intraoral e fresador, o que permite você entrar na clínica em apenas poucas horas sair com todo o seu sorriso corrigido de forma definitiva. Minha clínica está situada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 978, Subloja 102. Telefones 3208-3943, 3208-3635. Venha me fazer uma visita. Sou Humberto Martins, advogado. Você que tem direito ao uso capião de imóvel, saiba que além de requerer na justiça, você pode fazer em cartório, que é muito mais simples e mais rápido. Consulte seu advogado. Me ligue para uma conversa sem compromisso. Meu telefone 21 996 83 4062. Após temporada no exterior e no Brasil inteiro antes da pandemia e agora retorna ao Rio de Janeiro um espetáculo imperdível. Frank Sinatra The Voice. 20 sucessos de Frank Sinatra na voz de Pedro Calheiros e com os bailarinos de Jaime Arocha, de Copacabana, Josuel Schmidt e Priscila Mendes. E claro, com Sidney Domingues contando um pouco da história do rei da voz Frank Sinatra. 2 datas apenas, 21 e 28 de outubro, às 19h30, cai numa quinta-feira e só tem 2 apresentações no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Informações no 2274-7246 e no telefone 996-868181. Frank Sinatra The Voice, em outubro. Chegamos ao final de mais uma apresentação do programa Destaque na TV. Eu sou Sidney Domingues e agradeço a tua audiência. Até a próxima edição, aqui sempre na TV Max, sextas e terças-feiras, das 22 às 23 horas. Plenário da Alerj, recuperação fiscal e certamente o debate continua até nós encerrarmos a nossa edição. Até a próxima edição. Muito obrigado pela tua audiência.